Estamos juntos. Estamos operacionais. Boa, malta. Muito bom dia a todos, a quem está presente e bem-vindos ao replay. Este é o replay. É o primeiro replay que eu faço, atenção, Mindset Talks podcast. É o primeiro. Isto porque, só para enquadrar aqui a malta, não é? Nós fizemos aquele episódio aqui há uma semana atrás, mas os problemas técnicos aqui com o som não estavam a ajudar nada, não é? Nada. Não estavam a ajudar nada. E então decidimos, malta, por bem, até porque o som não estava nada bom para ser republicado, avançar aqui com um novo episódio. E desta feita o senhor Fortunato lá foi comprar uns fones, não é? Pá, sim, claro. Deve ter, para entregar conteúdo de qualidade. Exatamente. Olha, e nem imaginas a diferença que existe agora, ok, do som que tens agora para o episódio passado. Mas depois vais perceber. Que depois envio-te esta gravação para tu perceberes. Às vezes uns fones, um auricular, não é? Com micro ajuda bastante. Olha, então deixa-me lá já te fazer aqui uma pergunta, não é? Portanto, vamos tentar manter aqui a mesma linha de seguimento que foi no passado, no outro Boa. episódio, vamos tentar manter essa linha. Olha, o João Fortunato é consultor imobiliário, certo? Certo. Boa. Mas quem era o João Fortunato antes de ser consultor imobiliário? Isto para quem não conhece a história do João Fortunato, acho que é bom começarmos por aí. Queres falar um bocadinho sobre isso? Quem era o João Fortunato antes de ser consultor imobiliário? Pronto, o João Fortunato, antes de ser consultor imobiliário, era uma pessoa dedicada à hotelaria e restauração durante 15, 16 anos da sua vida. Eu comecei muito, muito novo, venho de uma família tradicional, família de agricultores, venho de uma família tradicional e nessas famílias do interior do país, ou tu estudas, ou se não queres saber dos estudos, tens que ir trabalhar porque em casa sem fazeres nada é que não podes ficar, não é? E então pronto, eu com 15 anos, sensivelmente, 15 para 16, sensivelmente, não quis saber dos estudos, basicamente, não tinha paciência, então os meus pais, que eram amigos, são amigos de um proprietário de um restaurante na zona de Cruz, que é de onde eu sou natural, que é do distrito de Santarém, para quem não conhece, mais propriamente na Fajarda, uma aldeia com 1800 habitantes, se não estou em erro. E basicamente comecei com 15 com 16 anos a trabalhar aos fins de semana, desde cedo também habituado a ajudar o meu avô nas campanhas do tomate, do cultivo de batatas, do arroz. O meu avô era agricultor e então passei por todas estas fases, desde miúdo. E então fui habituado a trabalhar sempre desde cedo. E então com 15, 16 anos, sensivelmente, iniciou então na área da restauração, pela qual me apaixonei na altura, não só pela vertente financeira e pela parte que me dava alguma autonomia, não é? De 15 para 16, tu já tiveste esta fase também, muitos dos que estão aqui. Nós queremos ter as nossas primeiras t-shirts de marca, os nossos primeiros ténis, pronto. E então o meu intuito de trabalhar sempre foi para conquistar a minha autonomia e para poder ter esses bens, não é? Pronto. E basicamente é isso. Tive 15, 16 anos ligado à hotelaria, entre restaurantes, hotéis, bares de bairro alto, fiz um bocadinho de tudo, até depois estar numa área ligada à distribuição de bebidas, distribuição e representação de bebidas, ou seja, sempre também ligado ao ramo da hotelaria, não é? Ligado aos bares, mas despertou-me o bichinho da parte comercial, que era uma coisa que eu não tinha. Isto está em 2014, 2015. Pronto, é quando eu descubro. Sim, quando eu posso dizer que sim, quando eu descubro a minha veia comercial. Pronto, e o bichinho ficou. Tive 4 anos, não na mesma empresa, mas tive 4 anos na distribuição e representação de bebidas, até depois voltar novamente, a convite de um amigo meu, voltar novamente à restauração. E, só que o bichinho ficou sempre lá, não é? O bichinho da vertente comercial, a vertente das vendas, o desafio ficou sempre lá. Pronto, e basicamente esta é a minha história antes
de ser consultor imobiliário. Então, A nível profissional, claro. boa. Eu tenho já aqui uma curiosidade para te fazer, que é que eu até tirei aqui uma nota, que é sem paciência para os estudos. Sim. Fala um bocadinho sobre isso. Eu percebo. Atenção, mas eu hoje em dia já sou uma pessoa que até estuda bastante, até gosto de estudar, mas eu também, quando era mais jovem, não é? Acho que todos passamos um bocadinho por isso, não é? Ninguém gostava muito de estudar. O que é que era esse teu não ter paciência para os estudos? Eu nunca, ou seja, eu sempre fui, agora não tanto, agora estudo mais, até porque esta atividade exige muito de nós e exige, isto não é só, obviamente, abrir umas portas e mostrar umas casas, isto exige toda uma preparação e um estudo diário e uma aprendizagem diária. Eu hoje, com 34 anos, vejo isso. Mas com 15, 16 começa-te a aparecer os primeiros amigos, as primeiras namoradas, e então começas-te a desfocar da questão dos estudos. E eu, como sempre fui um aluno ali da média, um aluno de ano, nem era bom nem era mau, sempre passei, mas era muito ali à rasca, desculpa o termo, e então com essa idade eu disse, não me vejo a envergar pelo ensino universitário, não é? Não me vejo a fazer um estudo de longa duração. Então, como já tinha a questão do restaurante, não é? De fazer aos fins de semana e nas férias, em Salvaterra abrem todos os anos, para quem conhece, Salvaterra de Magos, para quem conhece, abre todos os anos o curso de hotelaria e restauração, curso técnico. Pronto, e eu como não, lá está, chegou ao 9º ano, como não queria enverdar pelos estudos tradicionais, fui então fazer um curso profissional, 10º, 11º e 12º, lá está, já tinha a componente técnica, não é? Desculpa, tinha a componente prática, faltava-me a componente técnica. Pronto, então o que é que havia para finalizar pelo menos o 12º ano, não é? Foi a opção de tirar um curso técnico de hotelaria e restauração. Só fazer aqui um parênteses à malta. Obrigado a todos os que estão aqui presentes neste podcast live. Entrou aqui o nosso auditor de qualidade de som, Tiago Fialho. Um grande abraço. Um abraço, Tiago amigo. Fialho. Tiago, sendo tu o nosso auditor de qualidade aqui do som, aprovas o som deste episódio hoje? Está aprovado ou não está aprovado? Deixa o teu rating de 5 estrelas. nós agradecemos. Olha, fazer aqui um parênteses também, uma pergunta aqui ao Tiago. O Tiago, se tu não sabes, eu vou revelar aqui que ele não se chateia comigo, com certeza. O Tiago passou agora por uma cirurgia a semana passada, okay, à boca, e então quero só deixar aqui um abraço ao Tiago e as melhoras e perguntar se já está a comer sólidos ou ainda é só líquidos. É aqui uma brincadeira com ele. É uma inside joke, como se chama dizer, não é? Exato. Para ver como é que ele está. As melhoras, meu querido. Um abraço, Tiago, as melhoras. Obrigado ao Emanuel também, está aqui presente neste podcast live, e a todos vocês. Olha, estavas a falar há pouco da questão de, pronto, surgir as namoradas, etc. Ou seja, quase estavas isso é aquele período da vida, não é? Que és puxado para o lado negro da força, digamos assim. Lago negro, entre aspas. Isto depois depende, mas, ou seja, é o desvio, não é o desvio do caminho, do caminho que estamos a construir. Tu estavas a dizer, portanto, tu és natural de Santarém, da aldeia de Cruz, Cruz, é isso? Foi o que tu disseste? O concelho é Cruz, a aldeia chama-se Fajarda. Fajarda, ok, Fajarda. Na altura tinha 1800, 1900 habitantes, agora deve ter um bocadinho menos, que entretanto os mais jovens como eu acabam por sair e ficam lá os velhotes, não é? Que acaba por, ser transversal a todas as aldeias do interior do país. Portanto, naquela época tinha à volta de 1900 habitantes. Ok. E como é que é? Eu tenho esta curiosidade, porque é engraçado. Como é que é? Portanto, cresces na aldeia, tens um menino da aldeia, não é? Tens um menino da aldeia. Como é que é? Menino da aldeia. Como é que é o menino da aldeia depois vir para Lisboa, né? Para a grande cidade, para a grande metrópole, e ter aqui o inverso da medalha, não é? Que isto, Lisboa é loucura, não é? Sim. E é pronto, muito cosmopolitana, muito stress, muita confusão. Como é que foi essa adaptação? Foi um choque brutal. Porque eu vinha de uma aldeia onde a maioria das pessoas se conhecem, não é?
sempre do mesmo ciclo, as mesmas convivências, os mesmos amigos de infância, e depois chegas a uma metrópole como Lisboa e pá, aquilo para mim foi tipo, que é isto? Estou noutro mundo, estou noutra. Pá, não, a adaptação foi terrível, porque foi mesmo um choque. Depois é um misto entre a satisfação de tu teres finalizado no curso, não é? Eu finalizei o meu curso em 2008, 2009, se não me engano. Já lá vão uns aninhos. E eu consigo logo um estágio profissional num dos melhores hotéis de Lisboa, no Lapa Palace. E depois é um misto entre, ok, tomei a decisão certa e consegui, tipo, é um misto entre conquista e depois é a fase do deslumbramento momentâneo, porque tu estás ali, tentas te encaixar, tentas novas amizades, tentas estar encaixado num núcleo de pessoas que tu notas que já estão há muitos anos habituados a viver em grandes metrópoles. Qual é que foi também a minha ajuda? É que muitas das pessoas destas terrinhas, digamos assim, ou dos distritos de Santarém, acabam também por elas próprias vir trabalhar para Lisboa. Então sempre conheces alguém que tenha feito um trajeto como o teu, um trajeto bastante semelhante ao teu. Né? E então a adaptação foi mais fácil nesse sentido. Porque rapidamente, passado 2, 3 meses, conheci pessoas que também tinham feito mais ou menos o mesmo trajeto e depois da escola vens sempre com alguém, não é? Apesar de não estares, não irmos estagiar para os mesmos sítios, mas vem sempre alguém de Lisboa, não é? Da terra contigo. Então a adaptação foi fácil, mas foi chocante porque eu não estava habituado, não é? Ao movimento da cidade, não é? Na rua onde eu moro passavam 2 carros por dia. Era o meu pai quando saía e o meu pai quando chegava. Um bocadinho ando aqui um bocadinho para a brincadeira, mas não era tanto assim, mas passava meia dúzia de carros por dia, porque pronto, são meios pequenos, não é? Passava os tratores, obviamente. Ou seja, uma realidade diferente, claro. Sim, completamente diferente. Mas com que idade é que tu te mudaste para Lisboa? Eu mudei para Lisboa, tinha acabado de fazer 18, sim, tinha acabado de fazer 18. Ok. Ou seja, eu faço 18 em março, terminei a escola em maio, a escola profissional termina um pouco mais cedo, porque depois ainda tens a componente prática. Pronto, o último ano, agora não sei como é que funciona, mas na altura era assim que funcionava. Tu terminavas as aulas práticas em maio, depois ias estagiar para os sítios que tinham protocolo com a escola e depois fazias o resto do ensino, ali aqueles 30 dias ou 60 dias, fazias em estágio profissional. Daí eu faço anos em março, ou seja, fiz 18 em março e em maio mudei-me para Lisboa e por cá fiquei desde essa altura. E tocando aqui se calhar um bocadinho na ferida, não é? Deixaste algo importante para trás? Nessa tua Não, mudança? não. Não, porque lá está, Paulo, tu sabes perfeitamente, já me conheces, o pouco que me conheces, sabes perfeitamente que, ou começas a perceber que eu sou uma pessoa que não sou muito ligada, ou melhor, não carrego coisas comigo que, que não me pertencem. Portanto, as pessoas são importantes até certo ponto. A partir do momento que deixam de ser importantes para ti ou elas próprias deixam de se sentir importantes, nunca foi uma coisa que eu olhasse para trás, não, esta pessoa devia ter vindo comigo ou esta pessoa podia ter continuado este trajeto comigo. Não, nesse aspecto sempre fui muito bem resolvido. Bom, muito pragmático, muito Sim, direto nas coisas ou seja, tu saíste, tu vieste para Lisboa com o objetivo de conquistar, não é? sim, E mantiveste sim, mantiveste essa linha. Bom. sim. Ou seja, então, com 18 anos, tu mudas para Lisboa, portanto, vens à aventura, e é nessa altura que entras na hotelaria ou fizeste outros trabalhos antes disso? Como é que foi depois esse percurso, quando chegaste a Lisboa?
Eu em Lisboa sempre, ou seja, eu como te estava a dizer, desde pequeno, não é? Sempre ajudei o meu avô nas campanhas de agricultura, para quem não estava e quem está a entrar agora. Sou neto de agricultor, então sempre ajudei o meu avô nesse processo. Não é? O meu avô, o meu tio também, os meus primos depois, à posterior também. Ou seja, sempre fiz um bocadinho de tudo, mas em Lisboa só eu venho para a hotelaria, não é? Acabei por não ficar no hotel onde estagiei, mas eu sou, como tinha referido e quem assistiu à live passada, visto que isto é uma repetição, eu sou uma pessoa muito das reações imediatas. Ou seja, no último dia de estágio no Lapa Palace, eu morava na Baixa, ali numa rua que não me recordo agora o nome, uma transversal que é a Rua Augusta, e estou a caminho de casa no meu último dia de estágio, aquele misto, não fiquei, não é? O que é que eu errei, o que é que eu fiz mal, o que é que podia ter feito melhor para que fosse contratado para ficar naquela estrutura, que na altura era bastante rigorosa a nível de contratações, porque era um hotel de 5 estrelas e pertencendo a uma grande cadeia mundial, e eu, obviamente, 18 anos, tinha aquela ambição de construir a minha carreira por ali. E eu, pronto, vou a caminho de casa, assim meio cabisbaixo, e fazia sempre a travessia do Lapa pelo bairro Alto, depois para a Baixa fazia sempre a pé. E tinha acabado de abrir há cerca de um ano e meio, tinha acabado de abrir o hotel do bairro Alto, o bairro Alto Hotel, mesmo ali na praça. E eu vinha com os currículos na mala, já não me lembro porquê. Vinha com 2 ou 3 currículos na mala, ainda nem tinha atualizado, que nem sequer vinha lá o estágio que tinha feito no dia. Mas vinha lá com os currículos, já não me lembro porquê, não interessa. Passo na frente do bairro Alto Hotel e digo, olha, vou deixar aqui um currículo. Aquele clique na porta, vou entrar e vou deixar um currículo. Lembro-me que na altura deixei o currículo na recepção, e acabo de chegar a casa, recebo uma chamada de um número que eu não conheço, e eu, fogo, quem é que será agora? Não devo nada a ninguém, na altura, não devia nada a ninguém, isto aqui não... isto aqui, não sei, vou atender. Quando atender a dos recursos humanos do bairro Alto Hotel, olha, João, vimos aqui o seu currículo, tem disponibilidade para vir aqui conversar um bocadinho, uma entrevista amanhã? E eu, claro, não tinha nada, claro, deixa-me só ver aqui o horário, que eu tenho aqui umas coisas para fazer. Pronto, a gente dá ali sempre aquela mentirinha de que temos alguma coisa para fazer, mas na realidade não tinha. Resumindo, no outro dia de manhã estava a fazer as entrevistas com os recursos humanos, da parte da tarde estava a fazer a segunda entrevista com o diretor-geral e no terceiro dia, ou seja, no primeiro deixo o currículo, no segundo vou às entrevistas, no terceiro estava a começar a trabalhar nesse hotel. Foi uma cena louca que nunca... não sei o que é que aconteceu, mas foi um clique que me deu, vou parar e vou entregar aqui este papel. Mas quer dizer, eles não tinham nenhum sinal, ou seja, não tinham nenhum placar exposto a dizer que precisavam admitir funcionários, nada. Nada. Só que os hotéis na altura em Lisboa, eles têm uma grande... E hoje não tanto, porque hoje está mais complicado também para contratar e não há muita mão de obra. E também toda a gente, não é qualquer um que também hoje em dia quer trabalhar na hotelaria e restauração. Também a realidade é essa, já falamos um bocadinho sobre isto, os horários são terríveis, são muitas horas de trabalho, os ordenados também não são nada por aí além. Hoje em dia há mais escassez, mas na altura não, como havia muita mão de obra, os hotéis estavam sempre a contratar, ou seja, tu fazias um contrato de um período de 6 meses, se fosses bom, renovavam, se não fosses bom, punham-te a andar. E eu, naquela altura, havia 2 pessoas que tinham terminado o contrato e eles chamaram-me para fazer um contrato de 6 meses. Eu, pronto, porra. Às vezes o problema de uns é a oportunidade dos outros, não é? E eu houve ali aquele clique que disse, não, vou parar, vou entregar aqui este currículo, não está atualizado, mas que se lixe, desculpa o termo, vou entregar na mesma. E tive a sorte de ser chamado para uma entrevista. E tive a sorte depois também, por necessidade da parte do hotel ou não, ou por terem gostado da minha postura, ou da minha abordagem, ou do que quer que seja, pronto, acabei por ficar.
Mas isso é importante, não é? Eu estou aqui um bocado virado, mas estou a tirar notas. A malta, pelo menos, já está habituada, à partida já está habituada a essa questão. Não estou distraído, estou a tirar notas. Não, meu bem. E, Sei perfeitamente que tu gostas de tirar apontamentos. muitos apontamentos, porque isto depois ajuda no resto. Ou seja, mas isso era um período, vamos lá ver, isso era um período que, mesmo até nesse ramo, não é, na hotelaria, era um mercado que também era muito procurado por pessoas que quisessem trabalhar nele. Não é? Hoje em dia, claro, Sim. a realidade já é bastante diferente. E, ou seja, e tu veste com 18 anos em Lisboa, portanto, no Lapa Palace houve essa experiência menos boa, vamos chamar assim, não é? E Sim. tiveste esse Não clique foi uma para experiência menos, não foi uma experiência menos boa. A experiência foi, eu acabei por também ter uma boa nota de estágio. A experiência em si foi bastante interessante. Eu acredito é que não estava destinado, ou não estava escrito que fosse para eu ficar. Tanto que nós na altura tínhamos montes de estagiários lá, de outras escolas também, e ninguém ficou. Ok, não houve um único estagiário que tivesse ficado, que fosse absorvido pelo hotel nesse ano. Entretanto, depois também saiu uma nota nos meios de hotelaria que o hotel não, a cadeia a nível mundial estava a entrar numa contenção de custos e que estava para ser vendido a outra cadeia, a outro grupo, e pronto, eu acabei por chegar à conclusão que epá, o problema não foi meu, isto é a cadeia que não está a passar por uma fase fácil a nível mundial, estava a passar por uma crise financeira, pronto, e acabou por ser vendida ao Olicipo, quem conhece, ou o Tiago há de conhecer, porque também vem da área. O Lapa Palace na altura foi vendida ao Olicipo, ao grupo Olicipo, se não tenho erro. ou seja, se calhar aconteceu aquilo que acontece muito, né? Que as empresas, portanto, que é o normal, enfim, captam os estagiários para estar ali em determinado tempo a preencher aqueles lugares e depois Sim. deixam Como os. não tem capacidade financeira para estar a contratar, não é? Porque uma coisa é teres um estagiário que está ali 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas e consegue preencher, faz o trabalho que os outros não fazem, não é? Basicamente é o trabalho pesado, temos que fazer um bocadinho de tudo, não é? Quem está a estagiar tem que fazer um bocadinho de tudo. E sai substancialmente mais barato porque o que eles pagam, mesmo pagando à escola, porque os protocolos, até onde sei, para a escola mandar para lá X alunos, tem que haver também uma compensação financeira pela parte dos hotéis, não é? Das cadeias. Mesmo com o que pagam à escola, a nível de protocolo, fica sempre muito mais barato do que estar a contratar mão de obra. Não é? Ainda mais numa situação de possível crise financeira, como o grupo estava a entrar, não é? E então é muito utilizado, era muito utilizado na altura os estagiários exatamente para isso, para colmatar a falta dos recursos humanos. Pronto, a mão de obra barata, digamos assim, que estagiários são mão de obra barata. Pronto, que é mesmo assim. Eu estou curioso com isso. E já agora, tu passaste por essa experiência, não é? Porque houve sempre uma grande revolta com essa questão, não é? Desde que eu me lembro de estágios não remunerados e das Sim, empresas se aproveitarem disso. certo. Eu tenho aqui uma curiosidade. Tu passaste por isso, passaste por essa Uhum, experiência. Como é que tu te sentiste ao teres passado por isso? Portanto, e foi um estágio, não é? Mas sim. foi remunerado, ou não foi Não, remunerado? Não o foi meu não foi remunerado, pronto. remunerado. Não. Portanto, passaste por um estágio não remunerado, fartaste de trabalhar e depois não Sim. ficaste, ok? Como é que tu te sentiste na altura com essa questão? Voltamos ao mesmo. Eu sou muito pragmático nas coisas e acho que toda a situação acaba que tem uma consequência no futuro. Mesmo com 18, 19 anos, sempre tive não tão evoluído como acho que estou hoje, não é? Também a idade também é diferente, mas na altura eu nunca me prendi muito aos porquês, não é? Nunca me prendi muito ok, eu só faço se me pagarem. Não, se estou a fazer, eu estou a retrair, estou a absorver algo em troca. E neste caso, o algo em troca é, é a aprendizagem, não é? Vamos aqui um bocadinho à nossa área atual. Eu não assisto só conteúdo pago, eu também assisto conteúdo que não é pago. Portanto, a pessoa que vai estar a dar, por exemplo, determinado tipo de conteúdo
que não é paga ela vai deixar de o fazer. Não, não é? Vai continuar a fazê-lo, porque o propósito dela é agregar valor. Pronto, e eu sempre vi o estágio nesta vertente, numa de crescimento pessoal. Naquela altura, teres um estágio no Lapa Palace pesava muito no currículo. A hotelaria e restauração ali entre os anos 2008 e 2012, 2012, ligavam muito à questão do currículo. Era muito importante por onde é que tu tinhas passado e por onde é que tu tinhas, que conhecimento é que trazias e em que áreas é que tinhas trabalhado. E eu sempre vi isso, eu estou a construir a minha carreira, sendo pago ou não. Portanto, não é o receber monetariamente ali não era importante, porque eu sabia que ia sair dali com conhecimento brutal, sabia que ia sair dali, ia trabalhar em qualquer restaurante de Lisboa ou em qualquer hotel de Lisboa, porque tinha estado no Lapa Palace, num dos melhores hotéis da capital. Se este gajo esteve lá, é porque tem qualidade, é porque os estágios também tu não pedes para ir para o Lapa Palace e aceitam-te, ok? Ou para ir para um Sheraton e aceitam-te. Depois há um determinado tipo de critérios que as próprias cadeias e os próprios restaurantes e hotéis depois têm para com as escolas. Tens que ter uma média, se não me recordo, de final de curso acima de 17. Pronto, não podes ter determinado número de faltas. Tem alguns critérios, porque depois a pontualidade nos hotéis conta muito, não é? As faltas, se tu faltas à escola, vais faltar ao estágio, não é? Ou existe uma grande probabilidade de faltares ao estágio. Então, as cadeias de hotéis e os de restaurantes na altura eram muito rigorosas nesse sentido. Iam ver o teu mapa de faltas, iam ver a tua nota final de curso. E então acabam que eram muito, muito rigorosos. Eu nunca vi a vertente financeira e hoje em dia também tu conheces o meu pensamento, sabes que a vertente financeira para mim não é o mais importante. A questão do conhecimento, sim, aquilo que as pessoas me agregam, aquilo que eu posso agregar também a alguém, sempre foi este o meu ponto de vista. Porque era um investimento que eu estava a fazer. Eu estava a fazer um investimento na minha carreira que eu achei, na altura, achava que ia estar a fazer aquilo durante toda a vida. Na altura era esse o meu pensamento. Então eu tenho que fazer, tenho que trabalhar nos melhores sítios, tenho que aprender com os melhores, tenho que desenvolver capacidades que ainda não tenho. E depois a questão financeira vem por acréscimo, não é? Ou seja, tu és apologista, tu és a favor, portanto, daquela questão que se fala muito, que é entregar mais do que aquilo que te pagam. Pronto. Sim. E neste caso, estamos a falar aqui de um estágio que não foi remunerado, mas tu quiseste aproveitar toda aquela experiência e todo aquele conhecimento do hotel que era, né? Porque era uma das grandes referências. Claro, porque há aquela questão, né? Que é tu receberes monetariamente e receber, ou seja, teres o valor pago de forma financeira e teres o valor pago de forma em conhecimento. Sim. Né? Portanto, recebes sempre de qualquer maneira. Eu, para teres uma ideia, muitas vezes, eu não digo sempre, porque é impossível, na altura era impossível acontecer sempre, mas eu era o primeiro estagiário a chegar e era o último a sair, porque eu queria estar com aquelas pessoas. Estás a ver? Na altura também era solteiro, também tinha outra disponibilidade, não é? A nível de tempo, mas eu queria mesmo era absorver o máximo, porque lá estás a iniciar. Então, se estás a iniciar, tens que aprender com os melhores. E os melhores naquela altura era o diretor da F&B do Lapa e do Lapa Palace. A mesma coisa quando iniciei a minha carreira, essa sim já remunerada no bairro Hot Hotel. Eu, se fosse para fazer 14, 15, 16 horas, eu fazia. Estás a ver? Porque estava a iniciar e tinha que aprender. Estás a ver? E vi que houve aqui o Francisco Pita, também teve a oportunidade. Um abraço, Chico. Teve a oportunidade de trabalhar comigo também aí num sítio. E ele sabe muito bem qual é a minha mentalidade. Eu entrego mais que aquilo que recebo. Porque essa é a minha postura, que acho que nós devemos entregar mais que aquilo que recebemos. Porque o receber tem muito que se lhe diga. Podes receber monetariamente, como podes receber em conhecimento, em experiências, no que for. Sim, porque nós estamos sempre a receber, se formos a ver bem, né? Nós estamos sempre a receber, se também estivermos atentos a esse tipo de energia, digamos assim. Um abraço a todos, temos aqui o Diogo Santos,
a deixarem aqui um comentário. Temos a Sandra também, Sandra Caldeira. Um abraço a todos os que estão presentes. Aqui a um sábado, a ver aqui esta nossa live. E no fundo, lá está, a tentar agregar valor ao máximo e inspirar quem estiver e depois for ouvir aqui o podcast, claro. Olha, quer dizer, eu tenho aqui uma fotografia aqui à minha frente, porque eu estou aqui, já tinha cuscado, não é? Mas eu vou usar o termo cuscar. Grande Carolina Camargo, um beijinho, Carolina. Obrigado, bom dia. Estamos juntos. Carolina deixa aqui um comentário que eu tive a honra de fazer o meu primeiro negócio em partilha com o grande João. Um grande beijinho à Carolina, obrigado. Que também já fizemos aqui um episódio que vai ser lançado, ok? Claro. Vai ser lançado. Quando estiver lançado eu aviso. Ou seja, isto é o poder do imobiliário, não é? Agora vou fechar aqui um bocadinho do que estávamos a falar. Isto é o poder do imobiliário, que o poder do mercado imobiliário agrega pessoas dos mais diversos espectros profissionais, não é? Quer dizer, temos o João Fortunato, que veio da hotelaria, temos a Carolina Camargo, que veio da rádio, entre outros, quer dizer, podemos falar de muitos mais, não é? Que há muitas referências no mercado, tirando vocês os dois, que vêm de setores completamente diferentes, portanto. O mercado imobiliário é realmente um mundo altamente produtivo. E nem é curioso falar da rádio, e agora estar aqui a Carolina a deixar este comentário, porquê? Porque a foto que eu tive a falar, concretamente, que eu tenho aqui à minha frente, que está no teu Instagram, é precisamente a foto que tens com o Pedro Fernandes, não é? Da RFM. Não sei se te recordas desta fotografia. Eu tenho duas. Na realidade, eu tenho duas com o Pedro Fernandes. Okay. Eu tenho uma com o Pedro Fernandes, que eu estou vestido, parece um sem-abrigo, com barba, pá, que esquece aquela foto, não sei onde é que estava com a cabeça. Tira uma foto com ele, foi tirada na Vorten, no evento que a Vorten faz. É essa? Exatamente. Pensei que estavas a ver a outra, agora mais recente, do trail de Monsanto. Não. Essa já vi, eu estava mesmo a olhar, porque eu fui lá abaixo. Não? Fui ao baú, eu tive que ir ao baú. Eu tive que ir ao baú. Sim, mas também tens outra no trail de Monsanto, é isso? Tenho uma com ele mais recente. Aí já estou com um aspecto mais decente. Estás com um aspecto mais decente. Eu estou a ver aqui esse encontro. Como é que, ou seja, como é que tu, na tua experiência, né, na tua maneira de ver as coisas, ou seja, porque alguém que vá para a hotelaria à partida já tem que ser uma pessoa relacional, não é? Porque tu vais lidar com clientes, vais lidar com muita gente, com colegas, com todo um mundo, não é? De pessoas. Todo mundo de pessoas, sim. Vamos dizer assim. E principalmente o cliente da hotelaria não é um cliente fácil, não é? Não. Na realidade, vou dar aqui um ponto de vista, não te querendo interromper. Na realidade, nenhum cliente é fácil. Nenhum cliente é fácil. Não é? Se fores a ver. Até nós, enquanto clientes, não somos fáceis. Eu sei que não são clientes fáceis também. Exato. E eu sempre lidei com clientes na restauração e eu, quando vou a um sítio jantar fora, também não sou um cliente fácil. Portanto, não há clientes fáceis. Independentemente de se é restauração ou não há clientes fáceis. Não há clientes fáceis. Mas sim, desculpa. Sim. Não, é isso, não há clientes fáceis e atenção, o imobiliário já lá vamos, mas aqui na hotelaria, ou seja, o que é que faz um jovem de 18 anos, portanto, entrar nesse mundo, não é? Ou seja, tu tinhas algum objetivo em mente, tinhas algum plano definido, tinhas ali alguma visão concreta que querias realizar, não é? Porque, tirando, claro, a questão da subsistência, não é? Com 18 anos, todos nós precisamos de subsistência, não é? Estavas ali no auge, digamos, para iniciar a tua vida enquanto homem, enquanto pessoa e enquanto profissional. Tinhas alguma visão, algum plano delineado, sobretudo para quereres entrar na hotelaria? Eu, na realidade, acho que já tinha. Vou-te dizer porquê. Porque eu, quando começo com 15 para 16, quando começo no restaurante lá que te falei, de Cruxe, dos amigos de uns pais, aquilo foi uma coisa que eu me senti bem desde o primeiro dia. E quando tu tens esta sensação, quando há ali aquele clique que diz, epá, é mesmo isto, estás a ver? A questão da emoção.
e tu já me conheces minimamente, voltamos ao mesmo, tu já conheces minimamente, sabes que eu, quando sinto aquela emoção, normalmente salto. Que é, voltando aqui ao termo da semana passada, eu salto. Quando há aquele clique, eu salto. Portanto, a questão da restauração, o ter iniciado com 15, 16 anos, para mim foi ótimo. Logicamente passei dificuldades, logicamente que naquela altura chorei, inclusive, tive vontade de abandonar, porque a pressão também é muita, não é? Eu cheguei a fazer casamentos com 300, 400 pessoas, com 16 anos. Passagens de ano e festas de Natal para forcados, por exemplo, que também não, esses sim não são clientes fáceis. Não é? E tu vês ali um miúdo com 15, 16 anos, tens que lidar com todo tipo de pessoas. Mas eu sempre gostei, estás a ver? Porque depois aparecia um cliente que dava valor ao teu serviço, ou a aprendizagem que tu tinhas, a forma como tu cresces e como vais lidando com esse tipo de pessoas. Isso sempre me foi criando uma casca, e cada vez as coisas começaram a afetar menos, estás a ver? Portanto, eu quando chego ao curso profissional de hotelaria e restauração, ao curso técnico, eu já chego com 1 ano e qualquer coisa a trabalhar nesse restaurante. Depois, entretanto, comecei a fazer esse restaurante abriu também no Freeport e no Fórum Montijo. Eu tive o privilégio de ser convidado para fazer a abertura desses 2 restaurantes. São 2 experiências totalmente diferentes, de trabalhar em restaurante de centro comercial, não é? Davas 200, 300, 400 refeições por dia, horário repartido, uma loucura. E isso tudo criou-me um preparo enorme para eu chegar, por exemplo, aos meus 18 anos, não é? Com 2 anos, sensivelmente, de restauração e de levar muita pancada e muitos fins de semana e muitas horas, e tu analisares, não é isto que eu quero, não é isto que eu pretendo, pelo menos não este segmento. Então, já que eu me especializei de alguma forma, não é? Eu tenho que procurar dentro desta área algo que me permita estar satisfeito, estar feliz, mas que eu não tenha que trabalhar tanto, por exemplo, ou que não tenha que estar a levar com tantas pessoas. Trabalhar em centro comercial não é fácil. Estar responsável pela abertura de um restaurante ou pelo fecho do restaurante num shopping não é fácil. Estar com casamentos ou festas de Natal de forcados, que para mim é os grupos mais terríveis que eu já presenciei e já servi, não é? Sem demérito nenhum, são excelentes pessoas, mas quando bebem depois os seus copos transformam-se, não é? Eles é terrível. Para o lado negro da força. Sim, eles transformam-se. É muita testosterona, não é? E depois pronto, é o que é. Isso criou-me tudo um preparo para eu dizer, ok, eu agora, na altura não tinha, então tinha que na altura não tinha o conhecimento técnico, então tinha que me sujeitar a qualquer coisa. Nesta altura eu já tenho o conhecimento técnico, então vamos aqui delinear um plano de carreira de encontrar à tua já lá vamos aos comentários, já lá vamos. Isso, à tua pergunta, sim, quando saí da escola tive que fazer o meu plano de carreira, sim. Tive que decidir em quantos hotéis é que queria trabalhar, em que altura da vida. Se bem que depois o plano, quem trabalha por sentimentos e por emoções, que é o meu caso, o plano acaba por passar um bocadinho ao lado. Porque eu tinha planeado trabalhar em 3, 4 hotéis de 5 estrelas, trabalhei em 2. Tinha planeado não voltar a trabalhar na restauração, faço toda uma carreira de restauração depois em Lisboa, se bem que é outro tipo de restauração, uma restauração premium, etc., com outro tipo também de clientes e outro tipo de poder de compra. Mas eu tinha planeado ao início fazer uma carreira ligada à hotelaria, ou mais voltada para a hotelaria, e acabo por fazer a carreira mais ligada à restauração, e depois, entretanto, também tive uma experiência num bar no Bairro Alto, que acho que é muito enriquecedora. Também todas as experiências acabam por ser enriquecedoras. Mas sim, fiz um plano
depois só não o cumpri, não é? Porque lá está, as tuas emoções e os teus sentimentos depois fazem com que tu, a meio do caminho, acabes por tomar outras decisões, umas mais certas, outras menos certas, mas o importante é obviamente obter conhecimento com cada uma delas. Olha, e vou aproveitar que eu tenho já aqui duas ou três questões para fazer sobre esse ponto para a gente não se perder. Mas antes disso, deixa só fazer aqui um parênteses, não é? Que temos aqui a malta a interagir aqui nos comentários da live. Um abraço e eu agradeço desde já. O Tiago Fialho diz que no nosso tempo não íamos para a hotelaria por necessidade, íamos pela arte, por amor ao ramo e nem nos preocupávamos com as habilidades. Isso construíamos. Certo. Tu também... Era isso. É aquela ideia romântica que eu estava a dizer ao início da conversa do tema hotelaria. A hotelaria antigamente era vista como uma profissão chique. Ou seja, não havia qualquer... Tu para chegares a um cargo, por exemplo, e o Tiago chegou lá, bar manager e assistente de F&B, se não me engano, e eu também como o último que tive como chefe de bar do último restaurante onde passei. Para chegarmos a este tipo de posições, tu tens que apanhar muito desta área, tens que estar disposto a trabalhar mais com os outros e a fazer mais que os outros, porque a concorrência na altura era enorme, porque na época que eu entrei, nós não íamos para a hotelaria por falta de opção. Nós íamos para a hotelaria porque realmente o ramo da hotelaria era visto como algo que as pessoas gostavam de fazer, estás a ver? E que as pessoas especializavam. Havia cada vez pessoas que queriam crescer dentro da hotelaria, que elas iam para a escola de hotelaria e turismo do Estoril tirar cursos superiores para se especializarem, para chegarem a diretores de altas cadeias, percebes? Era uma profissão que era realmente valorizada. E eu, hoje, um bocadinho menos, não quer dizer que aconteça em todos os sítios, obviamente, mas hoje a profissão de hotelaria, e quem está de fora há de entender com certeza, é vista um pouco como, ok, não tens opção, então vais servir às mesas. Pronto, há este... Tu sentes que hoje, que se perdeu hoje. A confiança Sim. no ramo? A credibilidade. Não a confiança, a credibilidade. Okay. Sim, ao longo dos anos acho que se foi perdendo epá, eu reforço sempre, o Tiago está aqui e há de concordar comigo com certeza, porque nós temos trajetos bastante diferentes, mas ao mesmo tempo bastante semelhantes. E ele há de concordar comigo, que é, na nossa altura, em 2008, 2009, 2010, não era qualquer um que era bar manager ou diretor de F&B. Os critérios eram mesmo bastante rigorosos, um bocadinho voltando de encontro àquilo que estava-te a dizer relativamente à questão do meu estágio. Não é? Epá, é uma pancada enorme, tu fazes tudo, tens 18 de nota final no teu estágio e não ficas. Não ficas porquê? Não é? Epá, porque são rigorosos. O critério de recrutamento na altura era bastante rigoroso. Hoje em dia já não há, não só na restauração, mas na generalidade das áreas, acredito eu, já não há tanto critério, porque lá está, não há tanta abundância, há mais escassez e quando gera-se escassez, as empresas acabam por recrutar talvez pessoal menos capacitado e depois isso ao longo dos anos acaba que tem impactos, não é? E nomeadamente na restauração está a ter, não é? Tu vais a sítios e eu inclusive, eu agora estive a jantar, estive a aproveitar os feriados no Algarve e são raras as pessoas que tu ouves a falar português a atender-te. Isto tem a ver com a escassez, estás a ver? Tem a ver com a falta de profissionalismo do ramo, percebes? E isso tudo, junto também àquilo que já referi, já falámos em off, juntando a questão da liberdade de tempo, não é? Que esta atividade nos dá, esta consultora imobiliária, fez-me perder um bocadinho aquilo que é a paixão, não é? Eu estou a dar tudo, ok, entra aqui uma pessoa a ganhar 700 e 800 euros e não fala português. Eu tenho que me esforçar para comunicar com ela. Não, ela tem que se esforçar para comunicar comigo, porque eu já cá estava.
E então isso depois acaba por. Epá, é um bocadinho por aí. Não, não, mas E acaba por tirar. mas é engraçado porque eu falo por mim, não é? Eu sempre tive esta ideia, e não querendo interromper o teu raciocínio, não é? Eu sempre tive esta ideia que nós portugueses somos muito, queremos ser agradar, não é? Toda a gente. E eu sempre tive esta impressão que nós tivemos sempre que nos adaptar aos estrangeiros, não é? Que vêm para Portugal. Atenção, e são bem-vindos, em muitos aspectos são bem-vindos, mas é engraçado que, portanto, sei lá, imagina, se não falar em inglês, não é? Tu és obrigado a ter que falar, se for preciso, francês, espanhol, inglês, isso hoje em dia já é quase que mandatório, mas tens que saber falar mais línguas do que só o inglês para poderes comunicar e agradar às outras nacionalidades que vêm a Lisboa, neste caso, vá, porque se for preciso, algumas delas nem inglês falam, não é? Temos o caso dos Sim, franceses, por exemplo, que eu sim, sei, que eu já me passaram muitos, entre aspas, pelas mãos, passo a passar, mas não é porque não falam inglês. Isso é complicado, não é? E, pá, sim, já não, ou seja, não é nem é sequer obrigar a falar em português, mas pelo menos o inglês, não é? sim. E isso eu sei que é complicado. O Tiago Fialho diz aqui que tinhas que comer muita papa para atingir altos cargos. Hoje só precisas de falar português e saber mexer no Excel para, para subir. É um bocadinho por aí. É um É um bocadinho por bocadinho por aí. aí. Olha, Infelizmente. sim, atenção. E eu tenho notado muito isso nessa questão da hotelaria, de não haver mão de obra qualificada. Aliás, Sim, isso agora até digo-te uma coisa, até podíamos entrar aqui já em debates políticos sobre isso. sim, Porquê? Porque não é só na hotelaria, são em todos, em vários campos da sociedade. Se, sim, se, por exemplo, pegarmos, que eu lembro-me de ter visto aqui uma notícia há uns tempos, na questão, por exemplo, dos transportes, dos motoristas de autocarros, por exemplo, que eu sim, vi, sim. eu vi aí alguma coisa nas notícias Não, recentemente que as empresas estavam a precisar de ir recrutar lá fora a mão de obra barata, mas isto também porque aqui em Lisboa não estavam a conseguir contratar profissionais, mas eu sei porquê. Eu sei porquê, porque eu tenho amigos e família que trabalham nesse ramo, eu aí já tenho conhecimento de causa, já sei muito bem o uhum. porquê que eles vão lá fora buscar, não é? Porque é as horas que trabalhas, é o Sim, vencimento que não é não favorável, acompanha. é o desgaste, é o stress, principalmente, lá está, o motorista de autocarro, por exemplo. Atenção, que é um serviço, não é? Que todos nós precisamos. Eu ando transportes, eu não vou para Sim, Lisboa de carro, eu já deixei de ir, eu já sim, deixei de ir. Se há uma coisa boa que o nosso governo fez foi a questão do passe navegante, 40 euros por mês, em que tens acesso ao distrito todo de Lisboa. Para mim, acho que é uma das melhores coisas que já foi feita até agora. Pá, para mim, eu ando de transportes e é importante para ter a sociedade a trabalhar. Um, sim. mas lá está, como também não existe esse poder não é? de poder dar, se calhar, vou dizer, porque eu não sei, não é? Depois como é que isso funciona nos bastidores, mas as empresas, se calhar, não poderem ou não quererem, não sei, não é fornecer condições aos funcionários, pronto, depois acontece isto, não é? Tem que se ir Sim. buscar lá fora e normalmente não existe muita qualificação. É chapa 5, não é? Sim. É formar só para aquilo e meter a trabalhar. Sim, Um, acaba que é transversal a todas as atividades. E tu ontem abriste uma caixa de perguntas bastante interessantes. Não vais sim, mais longe, a questão do sim, TVDE. sim, Não é? Quer dizer, pá, eu respondi-te lá e vou responder aqui em direto. Para mim é sim, sim, ridículo o que está a passar hoje em dia com o TVDE, não é? Quer dizer, contas alugadas, tens um proprietário, uhum, aluga um detentor e aluga contas a pessoas que nem falam português, nem carta de condução têm aqui. Pá, é vergonhoso, é um serviço. Eu, Para mim é vergonhoso. eu vou dizer É uma um coisa. serviço, tu pagas por ele, é isto que nós temos que pensar. Há os mínimos. Eu estes dias apanhei um TVDE, pá, que tive nojo de entrar no carro, que o carro estava todo cagado. Percebe? Mas é Desculpa, verdade. Não, não, mas é verdade. eu não tenho É muitos verdade. filtros, mas epá, o carro estava nojento. Não é? Que eu disse, pá, o que é isto? Não é? Eu estou a pagar por este serviço. Entendes? É Que nós, verdade. É verdade. não é?
Eu ontem ainda bem que falaste nisso, porque eu realmente partilhei isso nas histórias, porque é um assunto que eu tenho acompanhado muito perto e é um serviço que eu até uso com alguma frequência. Já uso há bastante, aliás, não é? Eu, como muita gente, já desde que isso Sim. surgiu no mercado. Pá, Mas e eu é desde que deixei curioso, de andar. mas é curioso a degradação que o TVDE Uhum. chegou, porque Sim, tu lembras da origem sim, da Uber em Portugal, sim, sim, tinhas motoristas que te abriam a porta e luvas e não sei o quê, e os repousadinhos e as garrafas de água e não sei o quê. sim, E tu tens essa visão, sim, o que é que a Uber era, não é? Porque tens termo de comparação. Se fosse sempre assim, tu sim, não sim, tinhas um termo de comparação. sim, Agora, eles chegaram a Portugal com um conceito inovador, não é? De transporte, sim, onde tu tinhas aquela imagem do motorista que te abria a porta, que o servia, em alguns casos, até te servia um café, tinham aquelas chaleiras com o café, não é? E veres a podridão e a degradação que a Uber chegou, sim, sim. é um reflexo também das medidas do nosso país, não é? Nós não vamos entrar aqui por questões políticas, Não, isso até agora, porque isso tínhamos aqui a podcast nossa, para a semana inteira. a Mas, nossa, a nossa atividade de consultor imobiliário também não é bom falar aqui em questões ou em pareceres políticos. Mas a realidade é esta, é que não há controle. E tudo o que não é controlado e tudo o que não é legislado sim, tem eu, tendência eu, a chegar a este ponto. eu, eu, eu abri ontem essa caixa de perguntas porque eu achei, pá, porque é um assunto que eu tenho acompanhado de perto, ok? E eu acredito que muita gente também acompanha de perto, até porque eu uso com alguma frequência e pá, eu tenho filho, não é? Eu não sei como é que vai ser depois daqui a uns anos, se vai continuar assim, se vai melhorar, se vai piorar, não é? E preocupa-me, não é? Porque o que for feito agora, não é? Vai impactar lá na frente. E já vai impactar, Sim, portanto, os nossos filhos, não é? Hoje já está a impactar os filhos de outros que já são filhos mais velhos, né? sim, Já são filhos na adolescência ou filhos com 18 ou 20 anos. Porque tem-se visto aí relatos, pronto, sim, complicados, até lá está, sobretudo mulheres e raparigas sim, envolvidas, né? Porque são alvos sim. fáceis enfim, para a situação que é. Pá, e é complicado, tem que se agir, na minha opinião, mas pronto, isso agora tínhamos aqui, até porque, por exemplo, eu ontem usei um serviço de TVDE, não vou entrar em detalhes, mas o motorista, pá, eu em 20 minutos de viagem, eu ali por 10 vezes pensei que ele ia se espetar, a sério, uma condução altamente agressiva, altamente agressiva. Pá, e atenção, eu tive momentos que eu tive mesmo para interromper a viagem, tive mesmo quase, pá, e sou eu, atenção, tive mesmo quase para bater assim no banco, não é? Tipo, amigo, olha, vamos parar porque eu vou sair já. Pois. Não me queiram ver, não é? Não me queiram ver com saltar a tampa. Mas eu tive que manter a calma porque eu também não sei com quem estou a agir, não é? Pois. E eu tive que confiar a viagem até ao fim. Agora, eu não fiz uma coisa que eu costumo fazer. Pá, isto não é ser uma pessoa, já que estamos a falar sobre isto, não é ser uma pessoa que seja contra outras nacionalidades, não sou de todo, aliás, eu Não. tenho amigos de outras nacionalidades. A questão aqui eu tenho feito uma coisa que é, quando peço um serviço de DVD, se a fotografia não me transmite confiança ou o nome, eu cancelo de imediato a viagem E e pedes fico à outras. espera e fico à espera de outro. Neste caso não fiz porque eu estava com pressa. E arrisquei, pá, olha, bora lá. O que é certo é que foram 20 minutos que eu fiquei assim, pronto, é hoje que eu vou ficar de baixa porque isto vai correr bem. Mas eu quando digo uma Sim. condução agressiva foi mesmo conduções, foi uma condução ao ponto de passar traços contínuos, de ultrapassagens altamente arriscadas pá, nem sequer ter o cuidado, né, dos espelhos laterais e travagens muito bruscas, quase em cima, não é? Epá, Uhum. imagina, tu tens um sinal vermelho, eu já estou a ver o sinal, porque eu conduzo, não é? Eu tenho carro, eu só Certo. não o uso no meu dia a dia, já não estou para estar a gastar de gasolina, não é? E tempo no trânsito para Lisboa. Mas eu conduzo, felizmente, e muito bem, pá, eu vejo um sinal vermelho, não é? A 50 metros, eu já vou abrandar a minha velocidade, não é? Com calma, para fazer as coisas tranquilamente, não é? Condução defensiva. Pá, este motorista não, isto era uma coisa, eu já vi o sinal vermelho e ele travava mesmo em cima, travagem brusca, mesmo, quer dizer, pá, pronto. Mas isso são outros 500, Sim. olha, e a Sandra diz aqui que neste momento eu tenho receio cada vez que a minha filha apanha um serviço de DVD. Pois. Pois, lá Exato. está. Isto é um dos tópicos que tem-se falado muito ultimamente. Sim. É a questão dos relatos, sim. É os Começas a ver cada vez relatos, mais relatos. cada vez mais Começa, relatos. começa a assustar para quem tem filhos, começa a assustar um bocadinho, Ora, aí sim. está.
principalmente, mais uma vez, porque vai ser sempre assim, quer a gente quer não, as mulheres são um alfácio neste sentido, Uhum. a não ser, claro, que apanhem mulheres, pronto, que sejam atletas, como a Marina, não é? Certo. Da Realty Art, sejam atletas de defesa pessoal, neste caso ela é atleta de Muay Thai, mas, ou seja, que saibam defender, aí são, e mesmo assim é complicado, atenção. Sim. Pá, lá está, olha, já percebeste, não é? Estava aqui um tópico para 3 episódios Sim. ou mais. Tens que, tens que pôr aí na tua lista e na tua agenda um Olha, convidado, um motorista olha, TVDE. estás a ver, olha, Vou olha, dar aqui esse vês, tópico, Mindset estás Toxic a ver? para isto. Eu vou já apontar aqui, olha, vou já apontar aqui. Vou ter que arranjar um Convidas um. convidado, vou ter que arranjar um convidado, olha, convidado, estás a ver, de Aí TVDE, já podes pronto. explorar o tema, o que é que ele acha do serviço Olha, TVDE. estás a ver? Mas nem é tarde nem é cedo. É isso mesmo, estás a ver? Olha, voltando aqui à nossa conversa, que a gente tenta Para tantas lá. pessoas, epá, mas atenção, Mindset Talks é isto, malta, é debater também opiniões que nós tenhamos sobre outras matérias. Olha, mas voltando aqui ao nosso tema, de tudo aquilo que tu falaste, eu tinha aqui inclusive até uma pergunta já preparada para te fazer, que é, portanto, tu chegaste aqui a um ponto em que te deparaste, não é? Em momentos de incerteza, não é? Desta tua experiência na hotelaria, não é? Das horas que trabalhavas, da falta de profissionalização, não Uhum. é? Se calhar até do reconhecimento. Portanto, tu chegaste aqui a um momento de incerteza, não é? Que foi quando transitaste Sim, depois para o mercado imobiliário. certo, Ok? certo. Como é que foi como é que foi gerir essa tua questão emocional e depois fazeres aqui a transição, ou Não, seja, encontrares o rumo. sim, a gestão emocional, e aqui o encontrar o rumo, eu costumo dizer que foi mais fácil. Não é? Há sempre o desafio ao início, mas depois quando encontras ali aquela tua linha e aquele fio condutor, a gestão emocional depois acaba por ser o mais fácil. Eu deixo a restauração, coincidência ou não, quando entra a pandemia, ou ali logo o princípio da pandemia, fecha tudo, os restaurantes, etc. E coincide também com a gravidez da minha esposa, que eu sempre tive, já te revelei em off, no podcast passado também revelei, mas para quem não estava, pronto, eu sempre tive um sonho de ser pai de uma menina, né? Sempre tive esse sonho e esse objetivo. Um, e quando os restaurantes fecham, ou quando aparece a primeira vaga da pandemia, se não me engano, a pandemia inicia em 2020, eu começo a desenvolver um interesse, e cá está, aqui entra novamente já o conhecimento do Tiago Fialho, não é? Que já estava na área, e eu venho, para quem não sabe, muitas pessoas sabem, mas para quem não sabe, eu venho para o ramo imobiliário muito por convite do Tiago, mas a época em que acontece é a questão mesmo da pandemia, ou seja, eu já estava farto da restauração e o restaurante onde estava foi dos primeiros a recorrer ao layoff, que foi o termo utilizado pelo governo na altura, que tivesse uma quebra de faturação superior a 40%, tinhas direito a recorrer aos subsídios do governo. Pronto, o restaurante onde estava, a cadeia onde estava, foi das primeiras a recorrer a esse apoio. Os restaurantes fecham e eu vejo cerca de 30, 40% do meu vencimento ser cortado. Epá, e aquilo depois, não. Depois existiu a questão das moratórias, mas isso só existe a posterior. Entretanto, eu já estava em regime de layoff e com corte no salário, mas ainda não tinha negociado nada. Ou seja, a prestação do meu carro era exatamente a mesma e a prestação da minha casa era exatamente a mesma. Eu só não tinha dinheiro para pagar. De resto, as despesas mantiveram-se. E aquilo deu-me um clique. Pronto, lá está, é o momento. E eu lembro-me da minha esposa estar na cozinha e eu referi e volto a referir. Lembro-me do post do Tiago com uma venda e disse: vou mandar uma mensagem ao Tiago. Vou mandar uma mensagem ao Tiago porque eu já tinha tido há algum tempo o bichinho de explorar o ramo imobiliário, porque acho que nos permite crescer. E eu, como tinha tido a experiência profissional que referi anteriormente, ligada às vendas,
as vendas nunca me assustaram, estás a ver? E eu sabia que independentemente, ou pelo menos tinha essa certeza ou essa convicção, que independentemente do ramo que tivesse a nível de vendas, que eu ia ter, não digo sucesso, porque o sucesso de cada um é o que é, mas que eu ia ter resultados. Não, e que ia conseguir fazer, e que ia conseguir falar com pessoas, e que era o caminho, percebes? E então, pronto, nessa altura há o clique, e eu digo, vou falar com o Tiago, vou perceber em que agência é que ele está, como é que funciona, e eu vou arranjar uma entrevista e vou perceber a nível prático e a nível técnico que capacidades é que eu preciso ter para envergar por este ramo. Pronto. E na altura, em 2000, isto ainda demorou um bocadinho o processo, não entrei logo em 2020, entrei em 2021. Ainda houve ali, sei lá, 4 ou 5 meses ou 6 que eu ainda criei ali alguma resistência, porque lá está, acho que é natural, porque quem tem. Havia um misto de sensações, ou seja, havia uma mistura de eu tenho o meu ordenado fixo, apesar de agora estar um pouco abaixo, não é? Mas isto é uma situação que vai passar. Havia ao início, havia esta falsa sensação de vai passar. E eu ainda tive ali, não me recordo ao certo, ainda tive ali 6 ou 7 meses que aquilo andou-me a remoer e disse, não está na altura, não está na altura, não está na altura. Mas esteve sempre ali presente, estás a ver? E em 2021, pronto, 2021, final de 2020, início de 2021 é quando eu começo mais a dar ênfase à coisa. Também corresponde com o crescimento da barriga da minha esposa. Só uma coisa que a pandemia me trouxe de boa foi que eu pude acompanhar todo o processo de gravidez. Portanto, isso não há nada que pague isso. E eu disse, não, isto agora quero ter tempo para a minha filha. Os restaurantes estão perto a abrir, porque entretanto depois ali, perto do Natal de 2020, perto da passagem de ano, os restaurantes voltam a reabrir, com as limitações e etc. E aquilo para mim foi um choque de realidade enorme, que é, a minha filha acaba de nascer, eu passo todo o processo de gravidez, e agora tenho que levar aqui com esta carga horária outra vez, ainda mais num cargo de chefia, não é? Na altura, que foi no último sítio onde estive, num cargo de chefia que tinhas que lá estar às 12, 14 horas. Com uma filha recém-nascida e com a minha mulher acabada de ter a bebê, e com toda a estrutura familiar também, o meu enteado na altura, e eu, não, foi um choque muito grande. Só que eu precisava de voltar para ter esse choque. Pronto, e foi quando deu o clique, realmente vou avançar, vou mandar uma mensagem ao Tiago, ou vou-lhe ligar, vou marcar um café, e vou perceber e vou explorar esta vertente. E depois, a partir daí, a decisão também foi relativamente rápida. Eu lembro que numa semana estava na Remax Expo a ser entrevistado e uma semana depois já estava a fazer o curso na academia. Portanto, as minhas decisões são rápidas. Eu quando me dá aquele clique e quando sintas, eu por norma tomo decisões rápidas. Porque lá está, sempre pensei mais na vertente família e não sei se a pandemia me habituou mal, se calhar habituou, que é ao tempo com a família, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, se eu sabia que era aquilo que eu queria, a profissão que me dava, ou a carreira que me poderia dar essa liberdade, ou voltaria para a empresa de distribuição de bebidas que tinha trabalhado em 2014, 2015, que também cheguei a equacionar essa hipótese, porque lá está, ligado a vendas, horários, liberdade de horários, mas aí estavas preso a uma empresa e era mais do mesmo, porque tinhas um ordenado fixo, não é? Ordenado fixo mais comissão. E eu disse, não, eu quero empreender, eu não quero estar preso a uma empresa e não quero estar preso aos outros, com ordenado. Eu quero ter aqui a minha liberdade de fazer o que eu quero. E pronto, então acabei por decidir vir para o ramo imobiliário em abril de 2021, maio de 2021, foi quando eu tomo a decisão mesmo em concreto.
E pronto, e depois logicamente há aqui um período de adaptação que fui fazendo as duas coisas ainda durante um período de tempo, porque pronto, entrar para esta área não é fácil e eu não tinha propriamente um balão de ar, ainda mais vindo de uma pandemia, não é? Que eu tive que ir depois mexer em alguns capitais que tinha de poupanças, não é? Felizmente a pandemia a nós não nos afetou muito financeiramente, não é? Foi desafiador, mas não nos afetou muito financeiramente, mas tive que mexer em algum dinheiro que tinha separado. E isso obviamente limitou-me a dedicar-me a 100% ao mercado imobiliário. Daí eu ter, ainda durante um tempo, 6 ou 7 meses, ter continuado a trabalhar ou iniciado o ramo imobiliário em part-time. Como é que foi? Vou-te já perguntar. Aliás, o Tiago Fialho diz aqui que foi a melhor decisão da tua vida, né? Que hoje és uma referência para quem tem o prazer de trabalhar contigo. Obrigado. Isto é um sinal, não é? Realmente estás, portanto, a fazer algo bem, bem no sentido, ou seja, que realmente faz algo que gostas. Estou a fazer o meu caminho. Estás a fazer o meu caminho. Sim. Porque nós, quando estamos a fazer o nosso caminho e gostamos daquilo que estamos a fazer, é óbvio que depois as pessoas... Se puderem impactar pessoas, ótimo. Exatamente, exatamente. E o que eu te queria perguntar é muito simples, que é, tu fizeste esse teu período de transição, quando surgiu a pandemia, tu já tinhas sido pai não é, há pouco tempo. Como é que foi gerir isso com a tua mulher, não é? E toda essa questão dessa mudança, não é? Porque imagina, estou aqui a pensar, então, foste pai... tinhas ali, porque isto normalmente é o que a gente ouve, não é? Quando vem para o mercado imobiliário, não é? Tens ali um emprego estável, tens um salário fixo, tens uma posição boa, entre outras mais regalias, e agora queres ir para o mercado imobiliário, para consultor imobiliário que nem é reconhecido e nem tem salário e vais ter que andar aí a bater portas ou o que seja, não é? Como é que foi, antes de mais, como é que foi a reação da tua mulher quando tu deste a notícia? Olha, amor, hoje vou ser consultor imobiliário. Opa. Eu tenho a sorte, não, eu tenho o privilégio de ter uma grande mulher ao meu lado, que sempre, concordando ou não com as minhas decisões. Um abraço, meu querido. Concordando ou não às vezes com as minhas decisões ou com algum tipo de postura que eu possa eventualmente ter menos correta, há uma coisa que eu não posso queixar, que é a falta de apoio. Ela mesmo que não concorda, ela apoia. Parte-me a cabeça toda a seguir, mas e se calhar ela está aqui a assistir, ou se não tiver, depois vai assistir, parte-me a cabeça toda, porque ela quando não concorda, vi que sai da frente, não é? Que é mesmo assim. Mas eu sempre tenho um privilégio enorme, porque ela sempre me incentivou a tomar as decisões. Logicamente que nós tivemos que sentar, tivemos que ponderar os prós e os contras, tivemos que, aqui sim entra a parte do planeamento. Eu tive que ter, porque para mim é fazer, estás a ver? Para mim é chegar e vou, e depois logo lido com as consequências, como tinha referido. E não pode ser quando tens 2 filhos e uma mulher, uma família, as tuas decisões vão impactar depois na vida deles também, não é? Isto, quando tu tens 18 ou 20 anos em que tomas as decisões e são só tuas, não é? E que as consequências depois é só tu a lidar com elas. Neste caso aqui tinha 2 crianças, não é? Um adolescente e uma bebé acabada de nascer e a minha esposa, então as decisões têm que ser conscientes, já não pode ser só, ok, vou para o ramo imobiliário, e depois logo se vê. Não dá, não é? Tem que ser tudo tem que ser tudo muito bem pensado. Então ela apoiou, porque lá está, a liberdade de tempo e depois entra aqui os planos a longo prazo. O que esta área nos dá a longo prazo é maravilhoso, percebes? Então nós fazemos planos a 3, 5 e até 10 anos. Estás a ver? Então foi fácil esta mudança a partir do momento em que houve planeamento. A partir do momento em que nós chegámos a acordo, não é? Logicamente a loja também esteve fechada. Para quem não sabe, ela tem um estabelecimento de estética, também trabalha por conta própria, também sofreu com a pandemia.
não é? Também sofreu com a pandemia. Tivemos que continuar a pagar renda, tivemos que continuar a pagar um conjunto de despesas da loja para manter a loja, obviamente, aberta, porque fechar a loja nunca. Fechar a atividade. A loja foi fechada fruto da pandemia, mas fechar a atividade nunca foi opção, não é? Então tu tens que planear tudo, não é? Ela abre a loja em março ou abril de 2021, pós-pandemia, e coincide mais ou menos com a minha mudança. Ou seja, ela vinda de uma pandemia, onde teve um prejuízo brutal, 6 meses, 7 meses, mais ou menos. Eu vindo do layoff, onde 30% a 40% do meu salário ficou comprometido. E é quando tu decides mudar, é difícil. É difícil, ao início é terrível. Epá, será que estou a tomar a decisão certa? Será que este é o momento? Epá, mas se não for agora, vai ser quando? Não é? Então houve aqui vamos adiar mais um mês ou 2 ou 3, como já fiz, porque a primeira vez que eu quis mudar para o ramo imobiliário tinha sido há 4 ou 5 meses atrás. Vou adiar de novo? Epá, não. Vamos chegar aqui a um entendimento. Eu vou iniciar, vou perceber o que é que tem que ser feito. Mantenho aqui esta questão do part-time, não é? Porque depois, felizmente, o meu ordenado em 2021 é reposto na totalidade. Vamos manter aqui esta questão do part-time porque permite pagar as despesas. E o ramo imobiliário, fazemos aqui um teste de part-time, ver o que é que dá. Portanto, acabou que foi fácil de gerir. Tivemos que planear e tivemos que nos adaptar, mas foi relativamente fácil de gerir. Ajuda-me nessa questão. Ajuda-me nessa questão. Antes de irmos rematando o podcast, né? Mas ajuda-me nessa questão, que eu acho isso que é muito importante, não é? Porque, ou seja, sempre se disse, não é? Que era quase impossível, não é? Ou que era muito difícil tu integrares, tu vires iniciar esta carreira em regime part-time. Agora, claro que eu sou suspeito porque eu também comecei neste ramo, nesse âmbito, dessa forma, não é? Uhum. Se bem que eu sou louco, porque eu não trabalhava regime part-time. Tu não sei se te lembras, mas no decorrer da conversa falaste em centros comerciais, não é? Por causa do restaurante, etc. Portanto, eu tenho um background de 12 anos de centros comerciais, de grandes centros comerciais, inclusive um deles até foram 8 anos ou 9, foi onde eu tive muito tempo, também na gestão de equipas portanto, eu conheço essa realidade, não é? Trabalhar por turnos, trabalhar fins de semana, folgas, feriados, 12 horas, 16 horas, tudo. Eu fazia noites, fazia tudo. E eu, quando quis mudar, não é? Entrei no mercado imobiliário, foi também nesse registro, que é, eu tenho amigos, um bocadinho como foi contigo com o Tiago Fialho, não é? Eu tenho amigos, tinha e tenho, na Remax, não é? Pronto, que normalmente é aquela que tem mais disposição, não é? E eu via eles com sucesso, não é? Ia meter os prémios, ia meter as viagens e etc. Já vi isso há algum tempo e eu assim, caralho, olha, eu também vou ter que, eu queria mudar, eu também vou ter que experimentar. E vou mudar aqui o meu paradigma. E o que é que eu pensei? Bem, eu trabalho por turnos, portanto vou agregar isto a part-time e vou aproveitar os turnos para me inserir no mercado. Agora, eu sou louco, claro, porque em vez de trabalhar, imagina, 4 horas no imobiliário, eu fazia as minhas 8 horas no meu trabalho enquanto responsável de operações no centro comercial, não é? Portanto, estamos a falar de um pilar que fica entre a administração do centro comercial, a direção e tudo o resto, cá por baixo. Perdão. E eu já ia completamente massacrado do trabalho, com 8 horas, e tu sabes, e se calhar quem estiver a ouvir o podcast e que conhece esta realidade vai perceber que 8 horas num centro comercial, se calhar equivale a 12 ou 16 ou mais, e eu ainda ia trabalhar aqui no mercado, como consultor. Ou seja, mas eu não trabalhava 4 horas, eu chegava a trabalhar mais 8. Eu tive um período, foi um ano, até ter transitado a 100% para o imobiliário, foi um ano de loucos, que eu era 8 horas no centro comercial, mais 8 nesta atividade. Mas isto tudo para te perguntar, isto era só para enquadrar a malta, não é? Porque às vezes nós temos que pagar o preço, claro, e ter aqui o sacrifício. E tu, que passaste por essa experiência, é ou não é possível atingires, começares a fazer aqui uma transição, a trabalhar neste mercado a part-time, é ou não é possível, mas atendendo, claro, com exigência e com rigor, não é? Com disciplina. Não é só... Certo. Sim, na minha opinião,
É possível, logicamente que é possível, desde que estejas disposto, lá está como tu referiste bem, a pagar o preço, não é? E eu predispus-me a isso. Eu tinha a minha filha era recém-nascida na altura, e eu tive que chegar a acordo com o restaurante. Pá, felizmente, como estava num cargo de desfia, acabou por ser mais fácil. Eu tive que chegar ao pé do meu diretor de operações e dizer: olha, eu estou a planear a minha saída do restaurante, eu vou estar aqui mais 6 meses. Eu sempre fui transparente com as pessoas, e disse: eu vou estar aqui mais 6 meses, não vou estar aqui mais que isto. Eu preciso de fazer só noites no restaurante e preciso de ter folga pelo menos um dia da semana. E isso, como deves imaginar, quem está 3, 4 ou 5 anos num negócio não é bem interpretado. Também este gajo está-me a dizer que agora vai-se embora e que ainda me está a pedir favores. Quer dizer, comunica que vai-se embora e está-me a pedir favores. Pronto, isto na restauração não é muito bem visto, não é? Porque tu, quando comunicas que sais, normalmente a tentação que há, pelo menos na área da restauração, é de tentarem fazer a cama, tentarem fazer a vida negra, tentarem dificultar ao máximo a nível de horários. Eu, felizmente, sempre fui de vincar aquilo que são os meus ideais, que é, a minha filha acabou de nascer, eu tenho 3 anos para trás, que eu não vou jogá-los fora, e vocês estão a ser hipócritas também se resumirem a uma semana ou 15 dias, ou esta conversa, e se esquecerem dos 3 ou 4 anos que eu dei por esta casa. Portanto, vocês têm que analisar o meu historial até chegar aqui, não esta conversa. E a partir do momento que tu colocas as coisas desta forma e que és claro, e lá está, a questão do desapego, que eu sempre fui desapegado com as coisas, e epá, se eu tiver que sair agora, amanhã estou a trabalhar no outro lado qualquer. Esta é a minha visão, mesmo na nossa atividade. Sim. E na marca a qual eu represento. Acho que isto não tem a ver com marcas, tem a ver com pessoas. Eu deixo sempre claro que eu, se não estiver satisfeito aqui hoje, eu amanhã sei que tenho capacidades para trabalhar no outro lado qualquer. Portanto, e isto tem que estar bem claro para mim, tem que estar bem presente em mim. E a partir do momento que eu coloquei as coisas desta forma, eu disse: eu vou folgar ao domingo, porque ao domingo é o único dia que a minha mulher folga. E eu preciso de estar com ela. E vou folgar à quarta durante a semana, quer vocês gostem, quer vocês não gostem. Se vocês não me derem folga, eu falto. Pronto. E as coisas foram colocadas... foi gostei-as um bocadinho à parede, não é? E, para além disso, preciso trabalhar só à noite, porque o ramo imobiliário, durante o dia, as reuniões, como tu sabes, de equipas e etc., são maioritariamente durante o dia. E eu, com a minha filhota também, recém-nascida, também a minha mulher a trabalhar, regressando ao trabalho, e a precisar de trabalhar durante o dia, a minha filha não foi logo para a creche nos primeiros meses, precisava de alguém estar em casa. Ou seja, acabou porque foi mais fácil de justificar. Entendes? Ou seja, eu não tenho com quem deixar a minha filha. Portanto, não posso trabalhar durante o dia. Ou seja, este conjunto de coisas acabou que permitiu que eu no restaurante trabalhasse só a partir das 7, 6h30, até depois à 1, 2 da manhã, e durante o dia depois estar com a minha filha e estar a fazer algumas das ações do ramo imobiliário. Não ia para a rua todos os dias, até porque era impossível, lá está, não ter com quem deixar a minha filha. Mas fazia o que conseguia, ligava a FISBs, sei lá, fazia publicações nas redes sociais, porque na altura, apesar de eu não ser muito do digital, na altura era o que dava para fazer, e pronto, sempre fui alimentando o meu negócio dessa forma. E depois com o desenvolvimento dos meses, e com o passar dos meses, com a entrada também depois da minha filha para a creche e tudo mais, acabou que ficou um pouco mais simplificado. Os primeiros 2, 3 meses desta atividade para mim foram terríveis, não é? Porque tu sabes que o negócio está na rua, mas depois estás incapacitado, não é? Porque tens uma bebé, não é? Estás incapacitado de ir para a rua. Então foi aqui uma gestão
difícil. Também durante um período, a minha esposa também, mais uma vez, enorme, fechava a loja mais cedo. Fechava a loja ali às 4 da tarde, sensivelmente para eu das 4, antes de entrar no restaurante, fazer algumas visitas que eventualmente fossem aparecendo, alguns contactos, algumas reuniões de angariação que fossem surgindo. Ela sempre que existia, ela também conseguia, lá está, a flexibilidade de também trabalhar por conta própria e por agenda e etc. Também conseguíamos ter essa facilidade. E depois a folga durante o dia, a quarta para mim não era folga, a quarta para mim era reuniões de manhã à noite. Portanto, foi assim que iniciei. Exigiu muita resiliência da tua parte para conseguir gerir tudo isso. Sim, porque tu tens que fazer, na minha opinião, eu sempre não gostei de resultados rápidos, mas gostei de provar a mim próprio que aquela decisão tinha sido a melhor decisão da minha vida. E eu sempre corri muito nesse sentido, que é, eu tenho que provar a mim e à minha família num curto espaço de tempo que esta decisão é certa. E foi a decisão certa. E ao mesmo tempo, depois entra o outro lado, que é, eu tenho que deixar o restaurante no prazo máximo de 6 meses. Portanto, isto tem que dar certo nos primeiros 3, 4 meses, para eu daqui a 6 meses estar a fazer um negócio que me permita largar o restaurante. Felizmente, tudo acabou por se conciliar e eu não cheguei aos 6 meses, eu passado 4 ou 5 meses estava a abandonar o restaurante, estava a vir embora. Portanto, sempre foi neste sentido, estás a ver? Mas sim, muita resiliência, porque tinham recém-nascido, não é? E muito sacrifício também, não é? Sim, muito sacrifício também. Sim, de parte a parte. Sim, eu fiz esta pergunta apenas para quebrar aqui um paradigma, este paradigma, não é? Que nós sabemos que existe muito por aí, que é a questão do part-time, e eu costumo dizer, porque eu também passei por essa experiência, não é? Costumo dizer, o part-time pode dar, mas tem que se analisar muito bem, não é? A pessoa tem que estar perfeitamente consciente daquilo que é preciso fazer e das exigências que é preciso ter com ela própria, nem tanto, na minha opinião, atenção, com a empresa, é com ela própria, porque se ela está a escolher aquele caminho e se o quer fazer, porque isto é válido não só para este mercado, não é? Para qualquer área da vida, não é? Vamos, por exemplo, pegar no marketing digital, não é? Que hoje em dia está muito, muito na berra aqui em Portugal. E o que não falta por aí são anúncios de venda de cursos para, com os gatilhos, não é? Se quiseres ter um extra ao fim de semana, fazes marketing digital a part-time, ao fim de semana. E lá está, quem não conhece a realidade, não é? É normal, portanto, vai querer entrar, mas é preciso conhecer primeiro a realidade e depois estar preparada para o sacrifício, não é? Porque, lá está, até um marketing digital que pode estar em casa a trabalhar, vai exigir muito de ti, não é? Porque tu vais ter que dedicar o teu tempo, vais ter que dedicar o teu tempo ao conhecimento, vais ter que investir, depois a aplicar na prática, vais ter que angariar clientes na mesma, vais ter que trabalhar os conteúdos, portanto, está tudo, não é? Muito, muito ligado. Sim. Tu vais ter que ter sacrifício na mesma. Vais ter que abdicar sempre de alguma coisa. Vais ter que abdicar. Isto é apenas para quebrar aquele paradigma que a malta pensa, vou ali, pronto, e vendo umas casas, não é? Que é aquilo que a malta costuma dizer, é? Vendo umas casas e pronto. Tem a ver com a forma como tu vês o part-time e como o que é que o part-time te permite trazer. Pronto. No meu caso, era a minha única opção. Como te referi, eu não tinha um fundo de maneio, digamos assim, que me permitisse entrar logo a full-time, não é? Ele mandar-me logo de cabeça. Se estivesse sozinho, se calhar investia logo de cabeça e tudo mais. Agora, quando impacta questões de família, a conversa tem que ser outra, não é? E as coisas têm que ser planeadas de outra forma. Felizmente, mesmo o pós-pandemia, a loja da minha esposa também começou a trabalhar muito bem. Pronto, as próprias clientes começaram a retomar e então conseguimos que a máquina voltasse a funcionar. Só que eu tinha aquela obrigação, porque nós, a nível de gestão financeira, o meu ordenado fixo sempre foi para suportar as despesas de casa, não é? E depois ela
o que fizesse da loja era para completar as despesas, se fosse necessário ou não. E quando eu vim para o ramo imobiliário, tivemos que fazer o trajeto, tivemos que fazer o processo ao contrário, que é, ok, tu tens a faturação mais ou menos estável, então agora vais ter que ser tu a suportar as despesas de casa porque o meu não é fixo. Pronto, isto requer planeamento e requer muita adaptação também de parte a parte. Portanto, Sim, part-time, muita estratégia. muita estratégia, sim. Quem não tem capacidade para iniciar logo, eu acho que deve vir para esta atividade em part-time, mas com o compromisso que se quer estar a 100%, no tempo que está a part-time tem que fazer o mesmo ou mais que iria fazer se estivesse a full-time. Exatamente. Malta, isto é uma história, não é, de lá está, de resiliência e de superação. Ok, brutal, porque isto, não é? Atendendo àquilo tudo que tu relataste agora aqui, é tirar o chapéu, não é? Ainda para mais com um recém-nascido, uma recém-nascida, neste caso, não é? E fazeres a transição e depois em plena pandemia, quer dizer, isto é de tirar o chapéu, porque todos nós sabemos como é que foi a questão da pandemia, não é? Todos nós passámos por ela. Olha, acho que podemos rematar o podcast, acho que podemos rematar aqui o episódio, deixar a malta também ir almoçar, que já está batendo a hora, e agradeço, claro, o teu tempo mais uma vez aqui neste replay, agora sim com som na hora, top, Espetáculo. com a qualidade do som. E o que é que eu te queria perguntar? Queria só, para podermos terminar aqui o podcast, duas coisas, que é, primeiro, que mensagem é que tu deixarias aqui a alguém, a um jovem de 18 anos, não é, que esteja aqui a ouvir o podcast no YouTube ou no Spotify, o que seja, e que esteja também aqui a iniciar a sua vida, não é? E esteja aqui com algumas questões internas e sobre decisões, o que é que vai escolher e que caminho é que vai enverdar e sobretudo não ouvir a opinião alheia, não é? Estar a ser influenciado pela opinião alheia. Mediante a tua experiência, não é? E a tua vivência, que conselho é que tu darias a esse jovem, seja rapaz ou rapariga, que esteja a ouvir o podcast e que se esteja a sentir inspirado com a tua história? Ou inspirada. Eu olho para o meu trajeto e olho para mim com 18 anos e sejam humildes em primeiro lugar e ainda bem que o João Fortunato, com 18 anos, teve a humildade de se aventurar, não é? De vir sozinho para Lisboa, porque também não é fácil vir sozinho para Lisboa e teres que obviamente, pagar logo as tuas contas, não é? Não era tão caro como é agora, mas à época, para aquilo que se ganhava, também já era caro manter-te em Lisboa sozinho. Sejam humildes, juntem-se a pessoas com mais experiência que vocês, dentro das áreas que querem desenvolver, tentem perceber quem é que são as pessoas que melhor estão a desempenhar essas atividades, tentem perceber como é que eles fazem, perguntar, tenho a certeza que eu, na área na área da atividade e do ramo imobiliário, eu se tiver alguém com quem eu me identifico, eu vou-lhe ligar, vou arranjar forma de, nem que seja uma mensagem no Instagram, vou-lhe perguntar, olha, tens tempo para um café? Preciso falar contigo, preciso perceber como é que tu fazes isto. Tu és exemplo disso, já trocámos várias mensagens, até combinámos o café e nos conhecermos pessoalmente. Também, o Tony Gonçalves também, trocamos umas mensagens e trocávamos antes de o conhecer pessoalmente. Portanto, aquilo que eu refiro é, se há alguém que vocês se identificam como sendo os vossos mentores ou o que quer que seja, contactem-nos via telefone ou via mensagem Instagram, tentem perceber o que é que eles fazem, o que é que eles fizeram, um pouco da história deles, porque isso realmente vai impactar o vosso futuro e essas pessoas, se manterem a humildade, elas vão querer partilhar o conhecimento convosco, não é? Por terem mais 10 ou 20 anos de atividade que vocês estão a iniciar agora, eles se forem fiéis a si mesmos, eles vão partilhar todo o seu conhecimento e isto não há valor monetário que pague a partilha de conhecimentos.
procurem mentores. No fundo é esta a mensagem, procurem mentores. Sim, É muito importante terem mentores nas mais diversas áreas, não é? Porque hoje em dia, tu para seres um bom profissional, profissional completo, não só profissional, mas pessoa, não é? Tu tens de ter aqui uma panóplia de sim, conhecimentos, tens de ter aqui uma vasta rede de conhecimentos e mentores em tudo. Mentores sim. em tudo. E não perder a Olha, humildade. Que há não, muita gente que às sim, vezes, há sim, muitas pessoas, e na sim, nossa atividade nós sabemos isso, não é? No sim, ramo sim. imobiliário acontece com muita frequência. Os consultores, quando começam a ter os primeiros resultados, e eu próprio também já passei por isso, e humildemente agora assumo, e aprendi, aquele deslumbramento momentâneo, pá, pode ser bom se for medido, como pode ser menos bom e destruir carreiras se a pessoa entra numa espiral que depois não consegue ter o discernimento necessário para manter a humildade e os pés bem assentos na terra, o ego pode destruir carreiras. Sim, o ego. Ui, isso agora tínhamos aqui outro podcast. Tínhamos aqui outro podcast. Portanto, sejam humildes, como eu me considero que sou, epá, independentemente dos resultados financeiros que possa ter ou não, das ações que possa fazer ou não, do número de pessoas que possa eventualmente inspirar ou agregar valor ou não, epá, eu tento sempre manter os pés bem assentes na terra, porque isso é o que te vai fazer estar a nós, enquanto empresários e enquanto empreendedores, faz-nos estar nas atividades durante muitos anos. Olha, e para terminar, tu tens uma filha ou tens duas filhas? Não, não Tenho uma percebi. filha e tenho um filho, pronto, que é o meu Tens um enteado, filho? que tem 16 Sim, anos, sim. Um sim, sim. homem Portanto, já. são dois, exatamente. Um Ou grande seja, ele, apoio também. pronto, olha, pegaste aqui num ponto importante. 16 anos, já está aqui na fase, não é? De criação de valores, de princípios, de caráter, Sim. enquanto homem. Ele de certeza que vai se inspirar com a tua história. Diz uma coisa, aliás, diz uma coisa, nada, desculpa. Para terminar, claro. Bem, isto agora íamos continuar. Para terminar, que mensagem é que tu queres deixar aos teus filhos? Não deixa de ser enteado, mas é teu filho Sim. mesmo, portanto. Aos teus filhos e à tua mulher, que mensagem é que tu queres deixar aqui, gravado para a posteridade, Boa. ok? Para quando, sei lá, tiveres 60 anos e a malta depois vem ver a mensagem, que Pá, mensagem é que tu queres espetacular. deixar aqui? Olha, a minha mulher é bastante fácil, é manter, manter o feitio que tem e ser este pilar que é e que me permite desenvolver o meu negócio, porque ela é a parte racional cá de casa. Eu não sou. Às vezes parece que sou racional, ou pode passar essa impressão, mas eu não sou nada racional, eu sou muito da emoção e da reação imediata, e ela é que, de vez em quando, me puxa assim o tapete, epá, espera aí que já estás a abusar, ou vem à terra porque já estás a crescer muito. O ego, no caso, não é? Que, como estava a referir há pouco, também temos os deslumbramentos momentâneos, que acho que toda a gente passa, e para ela, no fundo, é manter-se fiel àquilo que tem sido e à importância que tem sido na minha vida profissional e na minha vida pessoal, e ela foi parte integrante desta mudança e que, pronto, começa a ser ali aquela campainha e aquela luzinha na minha cabeça quando as coisas estão aí por um rumo menos positivo, ou que eu começo a perder a minha essência. Ela dá-me sempre, continua Puxa-te à a dar terra. o sinal. Puxa-te à terra. Ela Boa. sabe, ela sabe perfeitamente. Também tem uma idade diferente, tem uma maturidade diferente. Ela é mais velha que eu, tem outro conhecimento da vida que eu ainda não cheguei lá. Portanto, basicamente é isso. Ela continuar a ser o pilar que é, e de vez em quando dar-nos aquelas chicotadas que nós precisamos, que é para ver se acordamos. Uh, e não perdemos a nossa essência. Epá, o meu enteado e o meu filho e a minha filha são a razão principal de eu fazer o que faço, não é? Com tanta garra, não é? E com tanta paixão. Eu tenho um objetivo de lhes dar a maior condição de vida e a maior condição financeira que possa, não é? Então eu olho para eles todos os dias e, epá, bora lá, vamos vender umas casas, vamos angariar umas casas, porque esta malta precisa de comer e precisa de fraldas. Não é? Eu levo a coisa um pouco de maneira mais leve.
Epá, o meu enteado, lá está, que é um filho para mim, já está connosco, já está comigo desde os 3 anos, está agora com 16, pá, é uma vida, já são 14, 15, 12 anos, 12, 13 anos que está comigo, epá, e manter-se também fiel àquilo que tem sido, manter-se focado nos estudos, ele tem mais cabeça para os estudos do que eu tinha com a idade dele. Epá, e é um apoio enorme porque, porque agora, por exemplo, estamos em período de férias da creche da minha filha e ele a semana passada ficou com ela, ou foi um grande apoio, um grande suporte ao ficar com ela em determinados períodos do dia para que eu pudesse continuar a desenvolver o meu negócio. Epá, eu tenho um carinho enorme e um apoio epá, e tem sido fundamental e é por eles que eu luto, por eles e pela minha esposa que eu luto diariamente. Aqui em casa somos muito parceiros, estás a ver? Ela cresce e faz-me crescer e epá, eu espero ser metade para ela ou para eles do que eles são para mim e trabalho com esse objetivo de todos os dias ser melhor marido, ser melhor pai e dar-lhes um bocadinho, nem que seja um terço daquilo que eles me dão e daquilo que eles me fazem sentir. Boa. E que mensagem é esta, malta? E que mensagem é esta? Lá está o pilar da família a trabalhar. Não é? Sim. Como se costuma dizer, até um grande amigo meu, o Rui Araújo, que ele acabou de entrar, um abraço, Rui, Um abraço, estamos Rui. mesmo a terminar, que ele costuma dizer que é verdade, e é verdade, que, não é? Tu tens de ter a pessoa certa em casa para que as coisas corram bem, não é? Em todos os aspectos. E isto, atenção, dava outro podcast, lá está. Ah, pá, porque Dava não é outro podcast. fácil, não é nada fácil para ela com os nossos horários, não é? Para ela, para a minha esposa. Eu vou dar um exemplo prático. Eu ontem cheguei a casa às 7 da tarde com ela, depois de ter estado fora o dia todo. E tinha uma reunião de angariação marcada para as 8 da noite. Epá, e a minha mulher chega desgastada do trabalho, ainda tem que estar a fazer jantar para nós, banho aos miúdos, ter que, não é? Para tu poderes ir a uma reunião de angariação e chegares, se for preciso, às 9, 10 da noite, como foi o caso. Ela tem que segurar as pontas, tem que ser um grande pilar, ou nós temos que ter uma grande mulher, e as mulheres que estão neste ramo, terem um grande homem ao lado, porque não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Eu saí da hotelaria por causa dos horários e dos fins de semana e vamos para o ramo imobiliário e continuamos sem horários e sem fins de semana, portanto. Ou seja, aquilo que se vende muito de que isto é tudo um mar de rosas, não é? Não é bem assim, não é? Não é bem assim. Consegues agir isso, se calhar, de outra forma, não é? Mas lá está, há sacrifícios que é preciso serem feitos. E isso faz parte do crescimento da vida. E um abraço, um grande abraço. E isto só para rematar, ou seja, existem muitas guerreiras não, que são, portanto, as mulheres dos consultores, mas são guerreiras de bastidores, não é? Porque elas também merecem todo o mérito. E guerreiros também, não é? E há pouco referi também. Sim, e guerreiros também. Nós sim. Temos aqui esta visão de que as mulheres é que seguram as pontas para nós desempenharmos a nossa atividade, mas mulheres que têm carreiras com excelentes resultados, com certeza têm que ter um grande homem e um grande pilar, porque continuam a ter filhos, não é? Alguém tem que segurar isto depois do outro lado. Exatamente. Portanto, isto aqui acho que é válido tanto para homens como para mulheres, mas sim, no meu caso em específico. Sim. No teu caso em específico é a tua mulher. É o meu grande pilar. É ela que permite isto tudo. Olha, João, quero-te agradecer mais uma vez, obrigado. E obrigado a toda a malta que esteve aí desse lado. Para este replay, não é? Pronto, foi necessário. E, olha, a malta que quiser encontrar nas redes sociais, como é que pode encontrar? Fortunato Consultor. O Facebook eu não uso muito, mas é João Fortunato, e o LinkedIn também, João Fortunato. O LinkedIn também, João Fortunato. Ok, boa. Eu depois vou deixar estas anotações nas descrições do episódio, ok? Portanto, a malta depois, se esquecer, vai lá estar, não é por aí. Olha, João, obrigado mais uma vez. Obrigado, Foi um episódio de alto valor e de conteúdo, lá está, de alta qualidade e, sobretudo,
uma história altamente inspiradora, ok? Tenho a certeza absoluta que vai haver malta que se vai inspirar com a tua história. Muito, muito Espero bem que obrigado. sim. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos os que estiveram presentes. Quando o Obrigado episódio for eu. lançado, Não se será divulgado, claro. esqueçam, sejam autênticos e sejam humildes. Esta nossa atividade é feita de altos e baixos e eu estou há pouco tempo no mercado, estou há 2 anos sensivelmente, 2 para 3, mas já noto, principalmente a malta que entra. Isto é, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser ouvir, isto é o meu ponto de vista e é a minha sugestão. São opiniões. Mantenham-se mantenham-se fiéis a vocês mesmos, porque a nossa carreira é feita de altos e baixos e não podemos estar a achar que somos os maiores quando estamos lá em cima e achar que somos uma grande merda quando estamos cá em baixo. Temos que manter sempre a nossa humildade e se formos fiéis a nós próprios e não duvidarmos do nosso caráter, estejamos mais em baixo ou estejamos lá em cima, vamos ser sempre nós. No final do dia, o que conta é entrar em casa e o João Fortunato deixa de ser o consultor imobiliário e os resultados e os prémios que possam acontecer e vir a acontecer, e os diplomas e etc. Isso fica numa prateleira no escritório. Aqui em casa é o João Fortunato, pai, marido, filho, e é bom que assim seja. Esta clareza deve estar na cabeça dos consultores imobiliários sempre, porque lá está, o ego destrói carreiras. É que destaca caras. Bem, eu tenho aqui uma lista já de 10 títulos. Amigo, Tenho aqui uma lista já. Isto agora fugimos aqui um bocadinho do conteúdo, mas pá, eu vejo cada vez mais malta, e a malta que inicia há relativamente pouco tempo, deslumbrarem-se com os resultados e depois têm um trimestre menos bom e vão-se abaixo. Não se deixem ir abaixo, sejam vocês mesmos. Bem, lá está, isso agora dava outro podcast. Né? Já vamos entrar na componente do desenvolvimento pessoal, no outro campo, em que muita malta depois, é normal, não é? Entra nesta questão, vamos chamar neste mar de romantizar, não é? Que é do show. Não é o show-off, é o glamour, é a luxúria, os falsos existe, é normal, atenção, resultados. Faz parte. Não, mas faz parte. É como lidas com eles, é que é a parte mais importante. É isso aqui mesmo, estamos a parte de lidar com eles. Exatamente. Atenção, resultados são importantes, que são prova social e é prova do esforço, do trabalho de todos nós. Mas depois a outra parte é como é que lidas com os resultados. E realmente, se tu fores uma pessoa que só te importas com o status, então aí se calhar depois, quando estiveres lá em baixo, vai ser complicado gerir toda essa questão emocional, não é? E a própria realidade mental, não é? Porque tu levas ali um choque. Sim. Mas pronto, isso agora... E não sabes como lidar? Exato. E não sabes como lidar, sim, porque o que é que acontece normalmente, não é? Estou lá em cima, portanto, foi como tu disseste, a questão do ego, sou maior. E eu começo a formatar o meu cérebro para isso, mas depois vou lá para baixo e depois tu começas a colocar tudo em causa. Certo. E depois já entra, não é, aquela questão de, e afinal não presto para isto, afinal não vai nada, e outras questões. Isso já envolve muito trabalho interno, mas isso, quem sabe um outro episódio, senão sigo o Paulo nas redes sociais. O Paulo tem sido... O Paulo, o meu broker, o Cristiano Almeida também. Isto fica gravado. Um grande abraço para ele, porque isto também não era possível eu ser esta pessoa. Eu tenho 2 pilares. Tenho os pilares família e tenho o pilar também de dar aqui alguma importância também ao Cristiano, que também foi peça fundamental no meu desenvolvimento. Foi e é peça fundamental no meu desenvolvimento pessoal, não enquanto consultor, mas enquanto pessoa. Portanto, sigo o Paulo, porque o Paulo tem investido muito. Obrigado. E eu tenho acompanhado, e quem acompanha tem investido muito no desenvolvimento pessoal, e cada vez mais se fala nisso, e é preciso ter muita genica mental e saber lidar com as emoções, e o Paulo pode dar aí alguns inputs, tal e qual também como o Cristiano Almeida também pode dar alguns inputs. Quem não conhecer, que os siga, que são pessoas de alto valor no desempenho e construção de carreiras. Obrigado pelo carinho. E sim, eu pessoalmente estou a preparar muita coisa, estou a terminar umas certificações, mas isso, por isso é que estou um bocado também agora off das redes sociais,
E lá está. Estás a investir? Agora estou a investir. E as certificações estão-me a consumir muito tempo, que é normal, portanto tenho que definir prioridades. E faz parte. Tem coisas engraçadas. Olha, vamos isto agora. Bora. Continuávamos. Fazemos Malta, outro. Não queres outro. repetir para a semana? Vamos ver. Vamos Estou a ver. brincar. Havemos de repetir, sim, mas agora temos que agilizar a gente. Mas sim, vamos repetir. Não. É como eu digo. Depois tomamos um café, almoçamos para a semana, até porque eu estou aí à espera. O Rui Araújo, não sei se está aí ainda. Vou lançar aqui a dica ao Rui Araújo. A próxima vez que forem caminhar ou fazer o cardio, digo alguma coisa. Vamos chatear. Eu aviso, fica descansado. É mais fácil eu avisar-te, se for, porque pronto, eu acabo por me alegar mais a malta. Vá. Mas eu aviso, fica descansado. Malta, boa. Obrigado a todos mais uma vez. João, obrigado mais uma vez. Obrigado. Tenham o resto de um bom sábado e vemo-nos no próximo episódio do Mindset Talks Podcast Live. Amanhã às 11. Amanhã às 11. Amanhã às 11? Amanhã? Não? Domingo? Não? Domingo às 9. Às 9. Amanhã outro, sim. Amanhã outro. Às 9 da noite, sim. Alexandre Americano é a próxima convidada. Boa. Vemo-nos amanhã então. Malta. Um abraço e obrigado. Estamos juntos. Bom sábado. Obrigado. Igualmente, obrigado. Um abraço. Obrigado.